dia 16 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 24, 1:25, 18, Lucas 2, 2:1-35, Salmo 59, 1:17, Provérbios 11 horas 14, Números 24, 1:25. Versículo 1. Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, e não recorreu mais a encantamentos, como antes, mas voltou o rosto para o deserto. Versículo 2. Balaão ergueu os olhos e viu Israel acampado, tribo por tribo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Versículo 3. E ele proferiu o seu poema. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele que vê claramente. Versículo 4. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, que contempla a visão do Todo-Poderoso, que cai prostrado, mas de olhos abertos. Versículo 5. Como são belas as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Versículo 6. Como vales que se estendem, como jardins junto ao rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Versículo 7. A água fluirá dos seus baldes, e as suas sementes terão água em abundância. Seu rei será maior que Agag, o seu reino será exaltado. Versículo 8. Deus os tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem. Devoram nações inimigas, quebrar-lhes-ão os ossos e as atravessarão com flechas. Versículo 9. Eles se abaixam e deitam como leão, como leoa. Quem ousará despertá-los? Benditos os que os abençoarem, e malditos os que os amaldiçoarem. Versículo 10. Balaque ficou furioso com Balaão, bateu as mãos e disse: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas os seus abençoou 3 vezes. Versículo 11. Agora, volte para sua casa. Eu prometi recompensá-lo generosamente, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Versículo 12. Balaão respondeu: Não disse aos mensageiros que você enviou. Versículo 13. Mesmo que Balaque me desse o palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor para fazer coisa alguma, boa ou má, por minha própria vontade, só direi o que o Senhor disser. Versículo 14. Agora, estou voltando para o meu povo. Venha, eu o advertirei do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Versículo 15. Então proferiu o seu poema. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele que vê claramente. Versículo 16. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, que tem conhecimento do Altíssimo, que contempla a visão do Todo-Poderoso, que cai prostrado, mas de olhos abertos. Versículo 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Versículo 18. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, será conquistado, mas Israel triunfará. Versículo 19. Um governante surgirá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades. Versículo 20. Balaão viu os amalequitas e proferiu o seu poema. Amaleque foi primeiro entre as nações, mas seu fim será a destruição. Versículo 21. Viu os queneus e proferiu o seu poema. Seu lar é seguro, e seu ninho está numa rocha. Versículo 22. Mas você, quem? Será consumido quando Assírio levar cativo. Versículo 23. Continuou proferindo. Quem viverá quando Deus fizer isso? Versículo 24. Navios virão da costa de Quitim, subjugarão a Síria e a Éber, mas também eles serão destruídos. Versículo 25. Então Balaão partiu e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Números 25, 1-18. Versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as mulheres moabitas. Versículo 2. Elas os convidaram ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e se inclinou diante dos deuses delas. Versículo 3. Israel se juntou a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 4. O Senhor disse a Moisés: Prenda todos os líderes do povo e execute diante do Senhor, à luz do sol, para que o furor do Senhor se afaste de Israel. Versículo 5. Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês mate aqueles que se juntaram a Baal-Peor. Versículo 6. Um israelita trouxe uma midianita para seus irmãos, diante de Moisés e de toda a comunidade, enquanto choravam à entrada da tenda do encontro. Versículo 7. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, pegou uma lança. Versículo 8. Seguiu o israelita até o interior da tenda e traspassou os dois, o israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou entre os israelitas. Versículo 9. Mas já haviam morrido 24.000 pessoas por causa da praga. Versículo 10. O Senhor disse a Moisés. Versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira dos israelitas, pois foi zeloso com o meu zelo entre eles, de modo que não exterminei os israelitas no meu zelo. Versículo 12. Portanto, declare: Estou dando a ele a minha aliança de paz. Versículo 13. Ele e seus descendentes terão uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Versículo 14. O nome do israelita morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. Versículo 15. O nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés. Versículo 17. Hostilizem os midianitas e os matem. Versículo 18. Pois eles os hostilizaram com seus enganos, seduzindo-os no caso de Peor e de Cosbi, filha do líder midianita, morta no dia da praga por causa de Peor. Lucas 2, 2.1-35. Versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Versículo 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Enquanto estavam ali, chegou o tempo de nascer o bebê. Versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos deitado numa manjedoura. Versículo 13.
De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo. Versículo 14. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram, subiram ao céu. Os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16. Foram apressadamente e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito sobre aquele menino. Versículo 18. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Versículo 21. 8 dias depois, chegou o tempo de circuncidar o menino, e ele foi chamado Jesus, o nome que o anjo dera antes de ele ser concebido. Versículo 22. Quando se completaram os dias da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Versículo 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que ordenava a lei. Versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Versículo 29. Agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, conforme a tua promessa. Versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 31. Que preparaste diante de todos os povos. Versículo 32. Luz para a revelação ao gentio, e para a glória de Israel, teu povo. Versículo 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia dele. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Versículo 35. Para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, uma espada traspassará a sua alma. Salmo 59, 1:17. Versículo 1. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que se levantam contra mim. Versículo 2. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens violentos. Versículo 3. Veja como me armam ciladas. Homens poderosos se ajuntam contra mim, não por transgressão ou pecado meu, Senhor. Versículo 4. Embora eu não tenha culpa, eles se apressam para atacar-me. Desperta para ajudar-me e vê. Versículo 5. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Levanta-te para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Versículo 6. Eles voltam à tarde, uivando como cães rondando a cidade. Versículo 7. Vejo que sai da boca deles, palavras cortantes como espadas. Quem nos ouvirá? Versículo 8. Mas tu, Senhor, te irás deles, zombarás de todas as nações. Versículo 9. Tu és a minha fortaleza. Por ti esperarei, ó Deus, pois és o meu refúgio. Versículo 10. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e me fará ver a derrota dos meus inimigos. Versículo 11. Não os mates, para que meu povo não se esqueça. Dispersa-os com teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Versículo 12. Pelo pecado da boca deles, pelas palavras dos seus lábios, sejam presos na sua arrogância, pelas maldições e mentiras se proferem. Versículo 13. Consome-os na tua ira, consome-os até que não existam mais. Saibam que Deus reina sobre Jacó até os confins da terra. Versículo 14. Eles voltam à tarde, uivando como cães rondando a cidade. Versículo 15. Andam errantes à procura de comida. Se não se saciarem, resmungam. Versículo 16. Eu, porém, cantarei da tua força. De manhã louvarei a tua misericórdia, pois tu és a minha fortaleza, o meu refúgio no dia da angústia. Versículo 17. A ti, força minha, cantarei louvores, pois tu és o meu refúgio, ó Deus, o Deus que me ama. Provérbios 11:14. Versículo 14. Não havendo orientação sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.